Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Gestão Aberta da Primor Podcast. Nós estamos aqui. Hoje eu não sei mais qual episódio é, a galera não soube me passar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito e nos últimos tempos tem consumido meus dias. Né? Nós vamos falar sobre a importância da tecnologia dentro dos negócios, o quanto a tecnologia tem impactado a transformação das empresas. E aqui nós começamos pela própria Primor, pela Primor Group. Tudo que nós fazemos hoje está ligado à tecnologia, a produção dos podcasts mesmo é uma esfera que envolve a tecnologia. Nós vamos falar muito de desenvolvimento, nós vamos falar sobre o quanto isso nos ajudou a melhorar os nossos resultados, as nossas entregas para os nossos clientes e também queremos ajudar o empreendedor a aplicar isso na sua rotina. A começar como nós começamos, implantando mais tecnologia e desenvolvendo. E hoje, para falar disso, eu estou aqui com a minha sócia há pouco tempo. Que alegria de ter aqui, Amanda. Amanda já participou de muito podcast por aqui, tá famosa aqui, É mas verdade. nunca veio aqui nesse podcast. Então, estamos aqui com a Amanda Rayane. Amanda Rayane tem 25 anos, trabalha como desenvolvedora aqui na Primor Group, é graduada em análise e desenvolvimento de sistemas, além da programação, que é o que move o dia a dia dela, segundo ela vai explicar isso para a gente. Ela também é uma entusiasta da área de UI design, né? O que é UI design, Amanda? Já comecei com pergunta. É um jeito mineiro de programar? Mas, bom, pessoal, primeiramente, estou muito feliz, né, de estar aqui, sendo convidada, participando desse quadro. Um dos quadros favoritos, tenho 3 quadros favoritos, Deve ser porque tem três todo mês. e é um tema também que eu gosto muito, né. Então, para começar, o que que seria o UI design? É a área da tecnologia que se preocupa com o design das interfaces mesmo. Tá construindo ali o layout, né. Quando a gente acessa um aplicativo, o Instagram que seja da vida, né, a gente sabe que cada coisa tem o seu local de ficar, os botões, então é mais nessa pegada, na Seria construção. a ciência, a inteligência que faz quando nós abrimos o nosso celular, a gente já achar onde está o botão para abrir o WhatsApp. Isso, e a Seria gente isso? também, pode envolver também um pouco do UX design, né, que Aham. tem muito ligado isso que você comentou, a experiência do usuário dentro da nossa interface. Porque é louco, né? Por exemplo, eu desafio até quem está assistindo a gente, pega seu celular, move um aplicativo de lugar e deixa o celular por uma hora. A hora que você volta, a hora que você abrir, o seu cérebro já vai automaticamente no lugar que era. A gente começa a ficar programado, Exato. né? Então tem Aham. tudo. Esse povo, eles querem dominar o mundo mesmo, né? Eles já constroem tudo pensando em nos fazer refém das coisas, né? Não, mas é muito bacana, Amanda. Amanda, de verdade é uma alegria estarmos aqui. Como eu disse, é um tema que tem consumido muito, muito da minha agenda. Nós estamos há pouco tempo, nós vamos falar mais à frente também, além, né, da tecnologia aplicada à Primor Group, nós estamos agora trabalhando soluções de tecnologia para outras empresas, e Sim. isso fez com que a gente tivesse que entender muito sobre tecnologia, né? Sobre como funciona, qual que é a lógica, o que que acontece por trás, como que trabalha tudo isso. E tem sido uma experiência muito bacana. Mas, Amanda, eu queria que você fizesse um paralelo, porque você trabalhou em empresas, inclusive aqui, antes da tecnologia. Porque, assim, vamos pensar, né? A tecnologia já existia, Uhum. né? Mas era aquela tecnologia básica. Eu tenho um computador, eu acesso a internet, eu acesso um programa, né? Mas não tinha uma tecnologia nativa, uma tecnologia do local, onde nós desenvolvemos tecnologias, nós criamos nossas páginas do jeito que a gente quer, como a gente quer, muda isso, faz aquilo. O que que você enxerga de diferente daquele cenário anterior que você trabalhava, seja aqui, seja em outros lugares, para um cenário onde você tem a infinidade da tecnologia, né? Que, pô, vamos ser sinceros, parece que quando você aplica tecnologia nas coisas, nada mais é impossível. Não sei se você tem essa sensação, porque tudo que a gente conversa é sempre assim, eu acho que dá para fazer assim, né? Aham. E antes não era assim. Era assim, poxa, se eu tivesse uma ferramenta que fizesse isso, se eu tivesse um site que eu pudesse colocar isso, o que que mudou? Como que é essa mudança para você que viveu Aham. isso na prática? É engraçado você comentar isso, eu estava comentando com o time, né, recentemente. Quando chega as demandas, a gente está conversando ali sobre os projetos, tudo parece que é possível fazer, né? Parece que tudo a gente consegue fazer. E por quê?
que eu enxergo dessa diferença? Por exemplo, quando eu trabalhei aqui anteriormente, né, não era nesse ramo da tecnologia, trabalhava mais nas operações ali contábeis, digamos assim. Mas o que mudou? É a programação. É esse lado da tecnologia que te faz enxergar o poder de criar. Porque tecnologia por si só é muito abrangente, né? Mas é através da programação que a gente consegue desenvolver, de fato, soluções, os produtos, e ter essa sensação de que eu posso tudo, sabe? É Sim, através da programação em si. digamos que é uma área artística da tecnologia. Exato, é muito criativo, muito criativo. Uma coisa que também acontece muito ali, que a gente conversa bastante, que assim, a gente pensa em programador, acha que ele vai ficar ali o dia inteiro batendo tecla, mas não. Você tem que pensar, raciocinar, porque assim, a gente pode definir a programação como uma resolução de problemas. O cliente chega até nós e fala: eu tenho essa e essa solução, e eu preciso resolver assim e assim. E a gente desenvolve essa solução através do código, através da programação, né? Então é uma área muito, muito criativa, na Até verdade. porque, vamos pensar, se essa programação for uma programação que não atende ninguém, né? Assim, tá, eu criei algo novo, eu projetei, desenvolvi, enfim. Mas se aquilo não resolve um problema, as pessoas não vão usar, né? Exato. Então acho que deve ser ainda frustrante, né? Pô, Aham, eu criei algo que não resolve a vida de ninguém, né? exatamente. E a gente entra em conjunto também com o primeiro assunto que a gente conversou. Porque assim, talvez eu tenha uma solução ótima, é uma lógica perfeita, mas é aplicada numa interface difícil de usar, ou muitas vezes confusa, né? Então entra muito nessa junção da programação com o design, eles sempre andam aliados ali. Perfeito. E assim, Amanda, é muito importante, né, que nós possamos entender que talvez um ponto que eu sinto que mudou é porque realmente eu tenho essa impressão antes, tá? De que a tecnologia era algo impossível, Uhum. era algo que não estava ao nosso alcance, era algo que a gente não conseguia acessar. Era assim: eu posso ter tecnologia? Sim, se eu contratar uma ferramenta. Eu contrato sempre algo pronto. E a visão que eu tenho hoje, quando nós rompemos essa barreira, passamos a ter programação, criação própria, é um cenário totalmente oposto, né? Você parece que é como se destravasse assim, tirasse assim algo que te amarra e você não consegue evoluir. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Só que aí nós precisamos olhar para o empreendedor, né? Porque hoje nós temos muitos empreendedores, pessoas que acompanham aqui o nosso podcast, empreendedores que são nativos digitais. Nós estamos entrando agora nessa era. Nós estamos aí caminhando para 2024 daqui a pouco. Então, pessoas que nasceram no ano 2000 já podem estar empreendendo. Então, pessoas que Sim, já nasceram com a tecnologia na sua vida, né? É, é uma transição muito grande, né? Só que nós temos também ainda empreendedores que não aplicam tecnologia ou que acham que a tecnologia nunca vai ser útil. E aí a pergunta que eu quero te fazer, para esse empreendedor, vou dar um exemplo, vou complicar, isso não está nem no roteiro. Um, um nutricionista. Vamos pensar um nutricionista. Cara, qual que é a profissão do cara? É a formação, o cara formou para se preparar. Hoje a gente tem os atendimentos online, enfim. Mas como que essa pessoa pode pensar na tecnologia ou na área de programação, pensando na profissão dela? Aquilo você enxerga que é possível ter algum benefício para essas profissões até mesmo mais que exige um relacionamento pessoal? Você acha que tem ainda algo a avançar? Porque hoje a gente já tem algumas coisas, a gente tem aplicativo, por exemplo, nutricionista, hoje se você vai no nutricionista, ele não te dá mais a dieta, ele te dá um aplicativo que tem a dieta, sim. né? Se você quer um nutricionista hoje, ele não precisa ser da sua cidade, ele pode ser de qualquer lugar, né, e te atender. Tá, beleza, isso já são coisas que talvez entendemos e está no nosso dia a dia. Mas você acha que ainda dá para avançar nessas profissões quando o assunto é tecnologia? Com certeza. Acredito que o primeiro passo, muitos empreendedores eles se sentem afastados da tecnologia. Tem aquela visão de que isso não me serve, não vai ser benéfico para minha empresa, do jeito que está funcionando, então para que eu vou arriscar numa coisa nova? Primeiro ponto é para com esse medo. Não tenha medo da tecnologia, do avanço. Está aí para ajudar, na verdade, né?
O que a gente pode também enxergar? Além de, claro, de ferramentas ali, né, no dia a dia, em atendimento, nesse caso que você colocou do nutricionista. Mas a tecnologia, ela não vem só como uma ferramenta para auxiliar no seu dia a dia. Mas se a gente olha para um lado empreendedor, a gente pode até analisar também questões de dados, de como a gente pode trabalhar a gestão desses dados, pensando neles, porque assim, uma coisa que a grande verdade, né, da inteligência de dados é você conseguir fazer uma previsão de qual que é o seu futuro da sua empresa, como que os seus clientes estão hoje. Se eu continuar agindo dessa forma, eu vou chegar com essa empresa até que ponto, né? O meu limite de crescimento é só esse. Então, a tecnologia também é para essas outras áreas, do Por empreendedorismo. exemplo, você trazendo isso, eu até me fiz uma reflexão, na mesma pergunta que eu te fiz. Um nutricionista que desenvolve um framework ou um roteiro de análise de dados, de inteligência de dados, e isso é algo simples, né? Pode desenvolver, inclusive, utilizando Power BI ou similares. Ele vai conseguir medir quando chega o cliente dele, Sim, quanto tempo aquele cliente fica com ele. E ele vai poder pensar ações para que o cliente fique mais meses exato. do que o período atual. Uhum, Aonde que ele está tendo mais dificuldade? Qual que é o paciente que tá tendo mais avanço? Será que ele consegue acompanhar se são mulheres ou homens, por exemplo? Então, talvez se com mulheres ele está tendo uma ação mais evoluída, algo mais funcional que resolva, será que faz sentido? Às vezes, através dessa análise, ele vai conseguir identificar. Será que não faz sentido, então, eu focar em atendimento de mulheres, ou atendimento de homens, ou eu melhorar aquilo que eu não estou indo tão bem? Né? exato. Então, a inteligência de dados, mesmo que a tecnologia como um todo, né, mas aqui especificamente a inteligência de dados, eu acho que é bem isso. E quando nós enxergamos isso aqui na Prima, é, realmente mudou assim a nossa visão, sabe? Porque o dado, ele não pode. Existia essa visão de que o dado era sempre algo antigo que servia para mim olhar. O que Eu já olho o aconteceu, dado que né? já aconteceu. Né? E a partir da inteligência de dados, a partir dessa utilização da tecnologia, não mais como algo, igual você disse, algo que eu tenho medo de avançar, não, mas algo como nativo meu. Eu Uhum. quero que tudo tenha tecnologia, eu quero que tudo se faça cada vez mais automatizado. A partir dali, eu começo a utilizar esses dados ao meu favor para criar o futuro, Exato. né? Você Então eu começo a consegue ter criar. você consegue ter uma previsão, né. Porque na verdade, a inteligência de dados, né, ela veio para suprir aquela necessidade básica do empreendedor, tomada de decisão. Todo empreendedor ele precisa tomar decisões estratégicas, né. Então ao invés de você passar horas e horas, às vezes até dias, analisando relatórios, analisando dados, ele veio para automatizar esses processos, para você realmente agir criativamente. Olha, está acontecendo isso, isso na minha empresa, a previsão é para que vá para esse rumo, o que eu tenho que fazer a partir dessas informações, né? Sim. Não, e é muito importante até porque, por exemplo, estamos vivendo aqui duas esferas de tecnologia que eu estou acompanhando de perto. Uma delas é nessa análise de dados. Nós estamos fazendo algo bem bacana, né? E é surreal os insights que gera para a gente. Esses dias eu tinha uma tarefa para analisar da área de growth, então era uma tarefa de vendas. Eu queria entender o meu canal de tráfego pago que gerava mais resultado e como ele gerava mais resultado. Uhum. Só que, gente, quem faz esse serviço sabe o quanto isso é chato. Porque você tem que abrir o Google Ads, você tem que abrir o Meta Ads, olhar tráfego por tráfego, qual que é o custo por clique, quanto está gerando de conversão. Isso é muito chato e gasta muito tempo. E através de uma análise de dados que nós estamos fazendo, que nós criamos simples, tá? Por Power BI. Por Power BI, ou seja, uma leitura de planilhas dos dados que nós fechamos. Uhum. Eu já tenho conseguido fazer essa leitura em segundos. E esse que tem que ser o papel do empreendedor, né? Exato. É a tomada de decisão, não a compilação dos dados, né? Será que talvez essa visão de que o empreendedor trabalha demais não vai mudar quando a gente conseguir ler dados de formas tecnológicas? É um ótimo insight, na verdade. Porque, pensa, deve ser muito doido, né? Uma decisão que realmente, essa análise eu sabia que ela duraria dias. E eu tive essa análise em segundos. Eu tomei uma decisão em 1 minuto com base num dado que não tem nenhuma interação humana. Uhum. É completamente com base no que aconteceu no comercial, o que aconteceu no nosso onboarding.
ela faz essa filtragem e traz esse dado pronto. Eu abro a tela, atualizado, está lá o dado em tempo real. Perfeito. Entendeu? Então, isso mudou completamente, isso tem mudado completamente a nossa visão. E a gente pega até, né, agora, né, a Amanda está aqui liderando uma das nossas empresas aqui do grupo, que é a Codifica Dev, codifica.dev, ela disse, né, ela briga com a gente. É uma empresa de tecnologia, né, nativa, é isso que nós fazemos, e ela vem para atender um braço da contabilidade, né? Até vou querer, daqui a pouco você conta um pouquinho como está sendo essa experiência de assumir uma área de empreendedorismo agora, assumir essa posição, lançar um produto. Pô, não é fácil criar algo do zero, mas olhando os insights ali que a gente está conseguindo trazer para dentro dessa ferramenta, é, eram insights que, por exemplo, eu sei aqui de time nosso que teve que parar 4, 5 pessoas para compilar dados que a gente tem ali em tempo real. E nós perdemos uma semana para fazer, com 4, 5 pessoas. E Exato. nós estamos conseguindo trazer isso já em tempo real dentro de uma aplicação. Pô, isso faz muita diferença, né? E eu queria ouvir de você, mano, como que é essa fase, né, que você está agora de lançamento de tecnologia? Porque, por exemplo, nós temos aqui duas vertentes, a tecnologia interna, que daí para quem está empreendendo é o primeiro passo, você tem que ter tecnologia. O objetivo desse podcast hoje é falar sobre isso, é que você precisa apostar na tecnologia dentro do seu negócio. Isso é a nossa chave. Mas também, Amanda, como que você enxerga essa etapa que agora você está atravessando? Nós estamos aí lançando, conta como que está isso também, né? O que está sendo lançado? Sei que tem coisa que não pode falar, né? Mas Tá como, liberado? como que está sendo isso? Em que estágio que está? O que que você enxerga também nessa transição? Qual está sendo os desafios de empreender? Pô, é outra vida, é outro jogo. Como está sendo isso? Exato. É realmente uma mudança, né? A gente parte de um ponto ali que é só você sentada na sua mesa, executando tarefas, e é isso, eu vou para casa, terminei a tarefa, eu tô feliz. Quando a gente tem essa virada de chave do empreendedorismo, parece que automaticamente você só pensa naquilo o dia inteiro, vai dormir pensando naquilo, porque acaba fazendo parte da sua vida aquilo, né? Não é só mais o trabalho, mas é uma parte da minha vida, eu vejo agora, sabe? Essa empresa, os produtos que a gente tem lançado, porque se tornou realmente um objetivo assim de vida. Eu consegui falar, não, esse produto aqui que a gente desenvolveu, teve essa ideia, tem várias pessoas utilizando, ajudando várias empresas, várias contabilidades, né? Porque em conjunto com a resolução de programação, né, que é a resolução de conflitos, de problemas e conflitos, eu trago para mim pessoalmente que eu tenho muita satisfação nisso, sabe? Em ser útil para alguém, em ver que o meu É trabalho algo tá que preenche, né? exato. Aham, você sente, não, agora faz sentido, tem um propósito de vida, sabe? Então, assim, sem frase de marketing nenhuma, mas eu tenho enxergado que está se tornando realmente parte integral assim da minha vida, sabe? Não enxergo mais só como um trabalho de das 8 às 6 e acabou e é isso. E também não estou pregando que empreendedor tem que virar à noite todo dia. Senão você não aguenta trabalhar no outro dia. Tá tudo. Não adianta, dá 2 meses você não aguenta. Mas é que realmente isso acaba fazendo parte do seu dia a dia. Tá? Você está Sim. todo momento pensando nisso. E talvez a visão de trabalhar, né? Eu falo isso por mim. Eu trabalho, sei lá quantas horas por dia. Eu não tenho. A diferença é que eu tenho horas trabalhadas no escritório e horas trabalhadas em qualquer lugar que eu estiver, Exato. né? Ideias a gente tem o tempo todo, a gente está tempo toda hora anotando alguma coisa, criando alguma coisa. E eu, sinceramente, sem mentira alguma, são poucas as horas que eu estou plenamente desligado da minha função, né? Pô, Ítalo, isso não é ruim? Depende do ponto de vista. Igual você disse, Amanda. Quando você entende que isso é um propósito, Uhum. que você é útil, que você agrega valor, você olha, por exemplo, aqui na Primor são mais de 50 pessoas envolvidas já. Quando você entende o que isso gera, isso deixa de ser um fardo e se torna maravilhoso. Você, Sim, você vê todo o tempo que você está construindo, contribuindo para algo que é maior do que você mesmo, exato. né? A gente pode olhar, por exemplo, pô, Steve Jobs. O cara morreu, o legado dele está aqui na nossa mão. Entendeu? Quantas vidas foram impactadas por aquilo que ele avançou na tecnologia? Se ele fosse se deter a ser um empreendedor focado apenas em cumprir o básico, eu tenho certeza que ele não chegaria, não levaria aquilo que foi levado.
aquilo que ele Exato. fez, Sim. né? Então é muito importante essa transição e agora está no início aí do lançamento de um projeto. Exato. Aham, a gente já na verdade já liberou agora a fase alfa, né. A gente está com alguns alphas testers que fala, que é Legal. para testar a nossa funcionalidade. Não sei se está aberto mesmo para falar tudo. Fica à vontade, fica à vontade. Na verdade, o nosso primeiro produto, né, que vai ser lançado no mercado é o client, que a ideia principal dele é fazer a gestão eficiente da carteira de clientes, né, de um escritório de contabilidade. E Uhum. nisso a gente entra em outras funções, funcionalidades ali que vai ter dentro dele, como a medição de satisfação desse cliente, eh, gestão de inadimplência, tudo que envolve ali a vida do Dados de clientes, né? dados de cliente, a vida do cliente ali dentro do escritório de Um contabilidade. dado importante sobre essa ferramenta, Amanda, e até mesmo sobre a Codifica, você sabia que esse é o primeiro projeto da Primor Group que não é feito para empreendedores direto? É o primeiro projeto que é feito para contadores, Para exclusivamente contadores. nesse caso, né? Então, olha para você ver a Para importância onde desse vai, degrau. né? Então é muito importante, é um passo que nós estamos dando em uma das vertentes de negócio, né? A Primor como um todo, ela desenvolve muitas vertentes de negócios e uma delas é essa, né? E, Ítalo, isso vai impactar empreendedores lá na frente? Não sabemos. Isso vai ser só para contadores? A princípio, sim, mas vamos entender, né, Aham. como que vai ser. Essa fase que está é muito bacana, né? Ontem eu acompanhei algumas questões do lançamento e as pessoas se envolvem, né? As pessoas Sim. veem valor naquilo ali. Isso é muito importante. E um ponto, Amanda, que nós colocamos aqui para conversar, então, falando aqui, pô, o objetivo aqui é falar, é ter um papo bem leve e aberto com empreendedores, né? Esse é o objetivo foco aqui no nosso podcast. E eu queria entender de você agora, né? Você acabou de fazer essa virada. Recentemente nós tivemos uma reunião, por exemplo, sobre como dividir as tarefas, como alocar as tarefas. Nós falamos até de alguns métodos. E eu percebo que assim o empreendedor, de um modo geral, ele tem muita dificuldade. Ele tem dificuldade de organizar o tempo, do que é prioridade. Uma coisa que eu falei para você, já falei para Amanda Mello, que também é aqui do time, e costumo dizer, a diferença do empreendedor é que o empreendedor ele não tem ninguém falando para ele, viu, você fez aquilo, você Exato. fez isso hoje, você chegou a tal hora na tua empresa, você trabalhou até tal hora, ninguém vai encher o saco. Principalmente quando o assunto são temas criativos, que são desenvolver novas funções, criar novos meios de vendas, para gerar nova receita, né? Eh, o empreendedor ele não vai ser cobrado disso, porque geralmente só ele sabe que ele tem que fazer isso. Só que isso gera um grande problema. Isso faz com que muitos empreendedores realmente deixem sempre para depois aquilo que é importante, aquilo que é urgente, né? E a partir disso, nós falamos até outro dia sobre uma metodologia, né? Que nós podemos aqui talvez trazer, né? Que é a metodologia aonde eu consigo fazer essa divisão daquilo que é urgência, né? Daquilo que não é urgência e também uma metodologia. Eu queria que você falasse um pouquinho de como está sendo esse teste, né? Se você entende que isso é importante para os empreendedores que talvez agora estão vindo a gente, estão afogado de tarefas, afogado de serviço, não sabe por onde começar, você acha que isso pode ajudar? Nossa, com certeza. Essa metodologia é uma metodologia ágil. Ela é muito conhecida na área da tecnologia, da programação, assim. Ela foi criada para esse objetivo, né, para esse foco. No entanto, ela pode ser utilizada em diversas áreas. Na verdade, você consegue aplicar os conceitos em qualquer área, né? Na É organização mesmo na vida ali, pessoal, né? isso, na organização de tarefas, afazeres, né? Eh, e aqui a gente tem utilizado o framework, o Scrum, né? Onde a gente tem algumas reuniões para separar o que é mais importante, o que a gente definiu como prioridade. E é interessante que nessas reuniões de sprints, né, que a gente chama, cada pessoa ali dentro da reunião ela tem um papel para executar. Por exemplo, uma reunião que a gente teve semana passada, o Ítalo entrou como um PO, que é o Product Owner, ele que entende do produto, ele sabe o que o cliente deseja, ele sabe o que o cliente espera, e ele vai passar, ó, gente, tem que ser assim, assim, assim. E tem o Scrum Master, né?
que ele é responsável por fazer toda essa gestão da aplicação do framework para que ele seja eficaz, e os desenvolvedores, que eles vão estar lá tirando dúvidas com o PO, né? Olha, eu não entendi muito bem esse tópico, a gente pensou em fazer assim, você acha que é o caminho? Estamos no caminho? Porque o que acontece? Muitas das vezes o cliente tem uma ideia, né? E ele passa aqui para um canal, seja por um e-mail, alguma coisa assim, alguma documentação, chega para o desenvolvedor, ele entende de um jeito, desenvolve, perde horas e horas e horas de trabalho Era aquilo. e não tem nada a ver com o que o cliente queria. Então, esse é a raiz principal aqui da organização, essa comunicação, né? E depois a gente parte também para o ponto sobre prazos. Lá a gente consegue estar dividindo essas sprints, né, que é um tempo determinado para desenvolver uma funcionalidade, aqui colocando para os empreendedores para desenvolver uma nova atividade ali do seu serviço, para concluir alguma coisa que está pendente, né? Então, o mínimo é uma semana. Em até uma semana eu preciso resolver essa questão. E o máximo é 4 semanas. Então, digamos assim, não tem uma situação que você vai levar mais de um mês para resolver. Pô, e isso aumenta muito a previsibilidade da sua produtividade, né? Exato, você já consegue planejar como que você vai agir, quais são os próximos passos, porque assim, uma coisa também que eu sofri bem agora no comecinho, né, que a gente até conversa, é com esse monte de informação. Eu converso com uma pessoa aqui, com uma pessoa ali, eu tenho x informações e eu não sei o que fazer primeiro. Por onde começo? Por onde começo? Se eu tenho tudo isso para organizar. Então, primeiro, prioridade, defini o que é prioridade. Eu entendi como resolver aquela questão, coloquei um prazo e o meu foco agora é nisso. Eu vou focar em resolver aquela questão. Quando eu finalizar, eu vou para a próxima e assim sucessivamente, né? Então, tem sido um ótimo método aqui para a gente. O time também gosta bastante, né? É um time novo, então todo mundo já está meio que ligado nessas metodologias, né, ali na faculdade, sempre fala também. Então está sendo bem, bem gratificante aqui para a gente. Amanda, olha como que é bacana, né? Vamos dar um exemplo. A Primor, raiz, né? De onde a Primor saiu? Uma contabilidade. É isso. É uma empresa de tecnologia? Não era. Se tornou, ao longo do caminho, uma empresa com uma pegada muito tecnológica, né? Porém, essas metodologias que vieram da área de tecnologia influenciaram demais a nossa forma de trabalho. Por exemplo, nós vamos ter a área de sucesso do cliente, que vem dessa esfera, Sim. né? Eu diria que a própria forma que nós organizamos o nosso time, que o nosso prédio é organizado, a organização estrutural das lideranças, dos empreendedores, a divisão de funções entre os sócios, vem dessas metodologias, né? E isso é muito importante, porque vamos pensar, nós pegamos algo validado por grandes empresas que geraram algo grande e eu aplico a minha realidade. Óbvio que não vai se aplicar na totalidade. Por exemplo, essa forma que está sendo atuado dentro da sua equipe, talvez ela não se aplique diretamente a, sei lá, uma agência de marketing, mas ela pode ser aplicada parcialmente. Em algumas Em tarefas algumas específicas. tarefas eu posso trazer. Né? Uhum. Mas eu diria que principalmente o primeiro gargalo a ser resolvido, nesse caso, é entender o que é prioridade. Né? Outro dia, um grande CEO, o Vinícius Roveda, um dia eu vou trazer ele nesse quadro, tá? Pode acreditar. Já fica a cobrança que eu vi. Gravaram isso? Né? CEO da Conta Azul, uma grande empresa de tecnologia aqui do Brasil. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa particular com ele sobre um ponto. E eu falei um pouco com ele sobre essa questão de prioridade. Como que ele lidava com as prioridades dele. Mas o cara tem 500 pessoas no time. Gente toda hora, com certeza tem gente toda hora querendo falar com ele. Sim. Entendeu? Como que ele lidava com as prioridades dele? Ele disse algo e a assessora direta dele, né, dentro da empresa, corroborou essa informação e ele disse algo assim. Ele falou, Ítalo, você pode ter 3 prioridades na semana. Você tem que ter no máximo 3 prioridades. E a sua agenda precisa confirmar que isso são suas prioridades. Perceba, muitas vezes a gente define e fala, olha, a minha prioridade agora é aumentar as minhas vendas. Vamos pegar esse exemplo. Pequeno empreendedor. Então aqui, eu estou trazendo uma realidade de uma grande empresa para uma pequena empresa. Minha principal tarefa é aumentar minhas vendas. É o que eu preciso. Mas você vai ver o tempo que a pessoa gasta prospectando.
O tempo que É a pessoa mínimo. realmente tenta vender, produção de conteúdo, investindo realmente em venda, é mínimo. Então, a prioridade dela está só no imaginário, mas ela Exato. não leva aquilo para a prática, né? Exato. E aí é onde nós temos muitos empreendedores que se frustram, que começam a procrastinar mesmo, a pegar tarefas e essas tarefas ficam enfadonhas, nunca terminam, né? Tem um corte nosso aqui, inclusive, que rodou bastante, que é do primeiro quadro, eu acho que do segundo episódio, o primeiro episódio desse quadro, né? Que foi com o Júlio, nós gravamos em São Paulo, e ele falou algo, né? Ele falou, Ítalo, a eficiência de um empreendedor tem que ser medida pela capacidade dele finalizar tarefas, Uhum. né? E não de começar. E talvez esteja aí um grande problema que nós temos hoje na organização das rotinas. E eu acho que daí nós temos que pensar, a tecnologia me ajuda nisso? Muito. Por exemplo, eu ando aqui com o Google Agenda e com as notas do Google aqui o tempo todo na minha mão. Entendeu? Tá tudo anotado, aonde eu tenho que estar, que hora eu tenho que estar. Então, qual que é a minha prioridade? Eu tenho um tempo para organizar a minha semana. Se a minha prioridade é vendas, eu tenho que focar na venda. A minha agenda tem que mostrar, né? E isso envolve totalmente tecnologia. Por quê? É através da tecnologia que eu faço tudo isso acontecer, utilizando uma ferramenta de gestão de tarefas, uma agenda, tendo a rotina de anotar aquilo que eu preciso resolver depois, Uhum. né, para que não se perca também as coisas. Então, é muito importante que os empreendedores aprendam isso que veio da tecnologia, né, que é pegar essas metodologias. E é muito simples, gente. Se você ir no Google agora e pesquisar, né, metodologias da área de tecnologia para ser mais produtivo, cara, vai chover conteúdo para você. Se você abrir o chat GPT agora e pedir para ele te desenhar um método para que você desenvolva melhor a sua rotina operacional, ele vai te entregar isso pronto. Nós precisamos usar a tecnologia para empreender melhor, né? Nós estamos numa esfera onde os empreendedores não conseguem empreender bem 100%, porque talvez aconteça isso que você disse. É muita informação, é muita ideia, muita teoria, muita coisa acontecendo, tudo pressionando, e aí eu acabo não conseguindo ser produtivo. Exato. Se a gente for parar também para pensar no pequeno empreendedor, né, ou naquele que está começando, ele sempre vai priorizar a execução do trabalho, da tarefa ali em si, do que uma organização, pensar em melhorar aquela gestão, né? Sempre ali o famoso apagando incêndios, né? Sim. Mas a tecnologia vem, né, como uma aliada para você organizar melhor essas questões. Você também comentou da frase que é Lúcio? Do rapaz que estava num podcast anterior, Ah, o Julian. Julian. Isso. Eu lembrei muito de uma frase também que vem da metodologia do Kanban, que também Aham. é uma outra de organização de tarefas, Sim. né? Que fala, pare de começar e comece a terminar. Terminar. Porque a gente começa, tem milhares de coisinhas abertas, milhares de assuntos para resolver e nada finalizado. Então, chega no final do mês, qual que foi a tua produtividade? Comecei 1000 Perfeito. coisas, finalizei uma, então É. produtividade baixa, né? Isso começa com algum costume simples, tá? Vou contar uns segredos que eu uso para isso. Eu não durmo com conversas sem ser respondido no WhatsApp. Aham, É um conceito que eu tenho para que eu consiga ser produtivo, para que eu não acorde de manhã tendo que resolver coisa de ontem. sim. O que eu tinha Vá que resolver dormir ontem, eu resolvi. pensando, né? Exatamente. O que eu tinha que ter resolvido ontem, eu resolvi, né? E hoje é um novo dia, eu acordo, eu vou fazer minhas tarefas, eu vou seguir aquilo que eu tenho que fazer. Foi algo que eu implantei na minha vida, resolveu. Outra atitude que eu tenho, eu não levo mais do que 3 tarefas de uma semana para outra na minha agenda. Então, se eu me programei para resolver essa semana, eu tenho que resolver essa semana. E eu deixo sempre ali um espaço de 3 tarefas e tem que ter um porquê óbvio. Ou porque alguém me impediu de terminar, ou porque realmente aconteceu um problema muito sério que eu não consegui terminar, Uhum, né? São 2 pilares que eu passei a aplicar. E o terceiro pilar é dividir o meu dias em faixas. Isso eu acho que eu já comentei com você, sim. onde eu divido minha primeira faixa do dia focado em gestão. Então, geralmente, das 8 da manhã, da hora que eu começo a trabalhar, seja no escritório, seja em casa, até meio-dia e pouco, ali, 1 da tarde, a minha rotina está dedicada à gestão. Seja de novos produtos, seja de novos negócios, seja de verificar dados, seja de gestão financeira,
tudo está nesse espaço. Então, eu dedico a parte da tarde ali, da 1 até as 4, mais ou menos, para atender time, para falar com o time, para fazer reunião, para alinhar as coisas. E das 4 em diante, eu dedico a questões externas, como, por exemplo, a gravação de podcast. Nós estamos gravando aqui, agora são 4h40 da tarde. Então, é uma ação externa, né? Ela não pode me impedir de produzir aquilo que eu tenho de papel como gestor. Então, essas 3 atividades melhoraram minha produtividade muito. Então, se você está assistindo também, eu deixaria essas dicas que não estão no método, que não estão escritas no livro, né? São as minhas metodologias para aumentar a produtividade, ainda mais por alguns aspectos. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa que, se eu não conseguir resolver, eu acabo não fazendo nada. Então, foi a forma que eu achei de eliminar isso da minha vida, né? Então, se eu responder, se eu for forçado a responder, logo eu sou forçado a resolver, né? Uhum. Então, é uma metodologia que eu apliquei, isso me ajuda muito, tá? Então, vale a pena também achar esses gatilhos, né? O que eu faço para ser mais produtivo? Então, isso é importante também. E eu Exato. acho que vale a pena. Olha, eu queria ouvir agora de você, falando de tecnologia, a gente acabou entrando bastante na produtividade, né? Mas eu queria que você desse aqui 2, 3 dicas, aí você define, que são importantes para quem quer começar a entender tecnologia. Olha, eu sou um empreendedor, eu não entendo nada do assunto e eu quero entender como isso realmente pode me ajudar. Ou como isso pode me ajudar a ter mais resultados. Ou eu quero entender realmente para mim aprender a fazer. Eu não quero pagar alguém, não quero ter um time, eu quero usar isso eu mesmo. Uhum. O que você aconselha? Por onde essas pessoas devem começar a procurar, a entender, a estudar, enfim? Perfeito. Não sendo repetitiva, mas eu acredito que o primeiro ponto é você apagar esse medo da tua mente e esse afastamento, né? Uhum. Porque muitas das vezes, quando a gente fala em tecnologia, em programação, em soluções tecnológicas, a gente imagina que quem desenvolve isso ou quem mexe com isso são pessoas acima da média e que são inalcançáveis e que tecnologia é muito difícil. Então, vamos parar com esse pensamento. Esteja um pensamento mais aberto mesmo para conhecer. Se eu pudesse dar um segundo ponto também para uma pessoa que ainda não tem nenhuma prática, é trocar essa ideia mesmo com empreendedores que já estão utilizando a tecnologia de algum modo ali para ajudar. Porque assim, às vezes a teoria ali ela vai ser um pouco maçante, você não vai entender muito bem, mas assim, fazer essa troca, uma conversa mesmo, né, com o empreendedor que já tem aplicado a tecnologia ali dentro da empresa, quais são os resultados, se aquilo realmente está sendo eficaz, né? E para pessoas igual você comentou, que querem de fato estudar, né, um pouco mais sobre programação, não tente não ficar, é difícil falar isso, mas tente não ficar ansioso com a enxurrada de conteúdo. Porque a gente começa a estudar uma coisa e vê, saiu novas tecnologias, novos frameworks, novas bibliotecas, e aquilo vai gerando uma ansiedade, porque você pensa, eu não vou conseguir acompanhar tudo isso. Mas você não precisa acompanhar tudo isso. Não existe a melhor linguagem de programação. A melhor linguagem de programação é aquela que você domina e que você entrega um ótimo produto. É isso que vai fazer ela ser a melhor linguagem, que vai te dar mais dinheiro, porque existe muito dessa guerrinha também, dessa rixa, né? Ah, esse formato é bom, esse não é. Isso. O bom é o que você entende, o que você consegue entregar o melhor produto para o teu cliente. É isso. Uhum. Simplesmente isso, na verdade. E uma curiosidade, para quem é novo também, tem muita gente jovem que acompanha a gente. Você acha que nesse momento vale a pena investir nessa carreira de tecnologia? Você enxerga que tem espaço de mercado no futuro, né? Que tem mercado, a gente sabe que tem mercado. Mas a questão é, você enxerga que nós vamos continuar nessa crescente? Ou você, por exemplo, esse ano nós tivemos as Big Techs e grandes empresas de tecnologia fazendo cortes em massa, né? Uhum. Mas você enxerga que isso é só um momento e que isso deve rapidamente ser, vamos dizer assim, superado? Qual que é a sua visão nesse sentido? Eu acredito que esse movimento que aconteceu recentemente, ele é resultado, né, dos últimos anos que a gente viveu. Toda essa questão, né, da pandemia, essa contratação em massa ali no home office e tudo mais. E agora as empresas estão passando por um momento de reestruturação, De né? ajuste, De né? ajuste, exato. Mas com certeza o mercado da tecnologia
tecnologia ele vai continuar crescendo. E assim, aqui a gente focou muito em programação, data science, design, mas existe outros setores, né? Setores, caminhos ali. Caminhos dentro da tecnologia. Então, o ideal é você escolher aquilo que você se familiariza, faz um cursinho básico daquilo. Ah, eu gosto de 3 coisas. Então, vai lá, essas 3 coisas num cursinho básico, vê aquilo que você mais gostou e se aprofunda naquilo, porque oportunidade sempre vai ter, com certeza vai ter. E assim, já dando um spoiler também para essa juventude que às vezes é muito empolgada com esses marqueteiros de plantão. Ah, porque a tecnologia, 50 mil por mês, trabalhe debaixo da Torre Eiffel. Não é bem assim. Você não vai conseguir isso em 6 meses, né? Essas pessoas aí que ganham 50 mil, engenheiros da Google, estão lá há anos e anos e anos. Então, vamos com calma, mas assim, se é o que você gosta, o dinheiro vai ser uma recompensa, na Exatamente. verdade. Todos esses fatores aí vão ser só um plus, né? Uhum. Mas eu acho que o que eu mais gosto de verdade de trabalhar com programação, com tecnologia, é de você realmente fazer o que você gosta, de ser prazeroso, sabe? Eu tô fazendo projetos na minha casa, tipo, aleatórios, só porque eu gosto. Uhum. Então não é. Deixa de ser um pouco de obrigação, mas você tem prazer em fazer aquilo. Sim. Uma coisa que acontece muito ali com o time, né? Vou até citar eles aí, depois se assistirem. O João, ele estava comentando, né, que ele ficou fascinado quando ele viu o tanto de cliente que entra através do site da Primer pra gente, Aham. né? E ele falou assim, cara, agora eu sei que meu trabalho é importante. Tipo, ele ficava pensando, será que essas páginas aqui, quem que Será que acessa? resolve? Quem Será que que alguém vê clica? isso, né? Mas você vê a importância do teu trabalho, isso é gratificante demais. É muito importante. E é importante, né? Principalmente, por exemplo, você citou o João, né? Um dia eu vou trazer o João aqui, você vai ver. É uma galera assim nova, né? Mas que tem essa disposição. Eu recomendo sempre a tecnologia, porque eu enxergo que abre espaço não só dentro da tecnologia, mas em outras áreas, né? Sim, Por exemplo, igual eu citei, uma pessoa que entende da linguagem de dados e de criação, ela vai se dar bem até mesmo na área de marketing. Ela vai se dar bem em diversas áreas de negócios, em não só dentro vendas. de vendas, né? Pô, quem não gostaria de ter dentro do time de vendas uma pessoa que entende de programação? Por exemplo, dentro da área de growth, que é a área de gestão de eficiência em vendas, né? Quem não gostaria de ter uma forma de automatizar esses processos e melhorar os resultados, né? Isso está ligado completamente à tecnologia. Então, é uma área que vale muito apostar, Sim. né? Mas, Amanda, eu quero agradecer você de estar aqui com a gente, desejar sucesso nessa nova etapa, né? Dizendo que eu estou muito feliz de ter você nesse novo estágio com a gente, e também agora estamos apreensivos com esses novos passos, Sim. esses novos produtos que estamos criando, né? Quero agradecer você também que está assistindo a gente. Ó, gente, vocês estão assistindo gravado, mas a hora que eu gravei isso daqui era a minha última tarefa, né? E eu estou de férias, oficialmente de férias. Ninguém me pega, eu vou sair correndo aqui desse prédio, ninguém me pega mais hoje, eu não quero saber de nada. E é isso. E daqui a pouquinho eu tô casado, gente. Olha só. Vem mudança de vida por aí, não só empresarial, a gente não evolui, mas o empreendedorismo é isso, é você unir a sua vida pessoal também a sua área profissional, e você saber as horas que você tem que dosar, né? Saber a hora que você precisa dedicar a isso, porque o empreendedor, se ele pensar só no empreendedorismo, ele não tem uma vida lá fora, ele não se sustenta, não sobrevive. Sim. No empreendedorismo como um todo, ele cria em nós esse senso de que você precisa ter uma vida boa lá fora. O que é uma vida boa? Aí eu De deixo esse pessoa, conceito né? para cada um pensar, né? Aí vai depender muito daquilo que a pessoa acredita, pensa da própria vida, mas saiba que é muito importante você também ver a evolução do empreendedorismo na sua vida pessoal e o quanto isso impacta na sua vida pessoal. Isso faz você ter ainda mais vontade de voltar no outro dia e trabalhar ainda mais e dar mais resultado. Tá bom? Gente, então é isso. Amanda, deixa sua finalização aí pra gente.
Agora eu fui pega de surpresa. Mas eu tô bem feliz de ter participado. E é isso aí, gente. Guardem esse nome, Codifica Dev. É isso aí, envolve muito. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente nos Valeu. bastidores. É isso, gente. Um abraço. Até o nosso próximo episódio. Logo a gente se encontra, viu? Tchau, tchau.